E hoje nós vamos nos deter no capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos, mais especificamente dos versos 1 ao 15. Romanos 14, de 1 a 15. Onde Paulo vai falar um pouco sobre a liberdade cristã. Um tema também muito importante, principalmente nos tempos em que estamos vivendo, porque a liberdade muitas vezes tem sido mal interpretada. A liberdade tem sido requerida como um direito, mas muitas vezes o que se tem em mente, quando se requer essa liberdade, não é aquela liberdade da qual a palavra de Deus fala. Então o texto diz assim: aceitem os que são fracos na fé, e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos, não deve condenar quem o faz, pois Deus o aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram, e com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que o outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que se faz. Quem adora a Deus num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento, também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar ao Senhor, e por isso dá graças a Deus. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor, e se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto dos vivos como dos mortos. Então, por que você julga outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Pois as Escrituras dizem: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim, e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Eu sei e estou convencido, com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Mas, se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. E se outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que a sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. A princípio, nos parece tratar de assunto superado. Temos a ideia de que já não existe mais esse tipo de disputa dentro das igrejas, mas nós nos enganamos, porque quando nós estudamos as diferentes correntes religiosas, nós vamos perceber que este assunto, na verdade, sempre esteve presente na vida da igreja, e pode, ainda nos dias de hoje, ser observado, no que diz respeito a cada um ter uma opinião diferente. E é interessante notar que Paulo se detém aqui em pelo menos dois conceitos que são
universais nesses versículos quanto a dieta e dia de adoração. Isso é importante termos em mente, porque Paulo vai falar a respeito de julgar, de não julgar, e é importante a gente ter isso em mente, o que é o contexto imediato, o assunto principal daquilo que Paulo está falando. Em primeiro lugar, nós podemos observar que na sua introdução ele faz uma afirmação que é um tanto quanto estranha, porque ele vai falar de fortes e de fracos. Pelo menos dois grupos existem dentro das igrejas, ou pelo menos daquelas igrejas que ainda trazem essa questão de dieta alimentar, de dia da semana, e no que diz respeito a essas afirmações, porque ele vai dizer que um faz tal coisa porque é mais forte na fé, e o outro se recusa a fazer determinadas coisas porque é fraco na fé. São elementos que o próprio apóstolo Paulo traz. Então nós temos que levar isso em conta, que existem convicções que são decorrentes da pessoa ter uma fé madura, e que são convicções que são decorrentes da pessoa ter uma fé não tão madura, e a essas Paulo chama de pessoas fracas. Quando nós vamos observar esses termos, principalmente o termo fraco, nós temos a palavra grega asteneu, que significa fraqueza, indigência e impotência. No contexto aqui nós podemos dizer que Paulo está tratando de uma fé que é enferma, uma fé que é imatura, uma fé que ainda não se desenvolveu plenamente para tomar decisões mais importantes. Estudando a respeito do contexto para quem Paulo está falando essas palavras, John Stott propõe pelo menos 4 possibilidades para que nós possamos olhar e ver quem são esses fracos que Paulo está falando. Então, a primeira possibilidade com relação aos fracos seriam os ex-idólatras. Notem que Paulo está escrevendo a carta para a igreja, então tudo isso foi escrito para crentes. Então, o primeiro grupo que Paulo pode estar se referindo como fracos é um grupo de ex-idólatras. Por que ex-idólatras? Eram recém-convertidos do paganismo, pessoas que, mesmo convertidas, por hesitação de consciência, sentiam-se impedidas de comer carne que antes de ser vendida no açougue era dedicada a ídolos. Então, essas pessoas que tinham um histórico de vivência em religiões idólatras, em religiões pagãs, sabiam, por exemplo, que muitos açougueiros, antes de colocar aquela carne para ser vendida, tinham talvez sacrificado esses animais aos seus ídolos. Então, sabendo disso, sabendo dessa origem, este ex-idólatra convertido agora na igreja de Roma, dizia então, tomava isso como verdade para a sua vida, mas dizia e queria ensinar aos outros que não se devia comer carne dessa ou daquela procedência. Então esse é o possível primeiro grupo. O segundo grupo é aquele que nós chamamos dos ascetas. O que são os ascetas? Pessoas que exercitavam a disciplina do autocontrole do corpo, considerando que isso era imprescindível para se achegar a Deus. Então os ascetas, que também são pessoas oriundas de outras crenças, tinham essas convicções e muitas vezes, por um determinado tempo na caminhada com Deus, continuavam considerando isso como verdade. Eles demoravam um pouco para aprender a suficiência de Cristo. Então o que eles diziam? Eles diziam que precisavam exercitar a disciplina e o autocontrole do corpo para que pudessem então mais facilmente se achegar a Deus. Nós percebemos traços desse comportamento muito claramente, principalmente nas religiões orientais,
né, que são ali do zoroastrismo, do hinduísmo, e essas religiões que tentam a todo custo ensinar às pessoas que apenas o autocontrole físico do corpo pode deixar a pessoa apta a se achegar diante de Deus. O terceiro grupo são aqueles conhecidos como legalistas. Quem eram os legalistas? Os legalistas consideravam as abstenções como boas obras necessárias à salvação. Eles não entendiam a suficiência do sacrifício de Cristo. Então o que o legalista fazia? O legalista pensava que apenas essas abstenções, ou seja, você se privar de certas coisas, e aqui no contexto, certos tipos de alimentos e dias da semana, né, essas coisas eram necessárias à salvação. Hoje nós vemos correntes religiosas que pregam isso também. Se você não guardar o sábado, você está quebrando a lei e portanto não pode ser salvo. Se você come carne de porco, você está quebrando a lei e portanto você não pode ser salvo. Esses são os legalistas, não é? Eles consideram que abster-se de algumas coisas é necessário à salvação. Os que pensam assim não entendem a suficiência de Cristo, do seu sacrifício, daquilo que Ele já fez, porque quando você coloca outros pormenores, outros obstáculos, outras coisas que se deve fazer para alcançar a salvação, você está então anulando a obra de Cristo. Então assim funcionam os legalistas. E por último, um outro grupo, que possivelmente tinha também dentro da igreja naquela época, eram os cristãos judeus, cristãos de confissão de fé, mas judeus de nascimento, judeus de origem sanguínea, os que permaneciam com a consciência voltada para as regras do judaísmo, especialmente com relação às dietas de certos alimentos e aos dias da semana. Nós sabemos, por exemplo, que os judeus, até hoje, guardam o dia de sábado e também não comem determinados alimentos, principalmente carne de porco, observando aquilo que foi escrito lá no livro do Levíticos. Mas não é só carne de porco, tem outros animais também, animais de pata fendida, enfim. Se você quiser saber mais, leia lá em Levítico, que tem uma série de obrigações ali. Então, muitos judeus se convertiam e começavam a seguir o cristianismo, e iam para essas igrejas, e queriam permanecer observando essas regras. Aliás, o primeiro concílio, da igreja primitiva, lá em Atos, aconteceu exatamente por causa disso, porque judeus que se converteram, estavam querendo obrigar os não-judeus a seguir as regras do judaísmo, a guardar o dia da semana, a se abster de alimentos, a praticar a circuncisão, enfim. Então foi necessário que os apóstolos convocassem o concílio, deliberassem sobre essas coisas, e eles chegaram então à conclusão de que nada disso era necessário. Agora, existe aqui um contraponto que o próprio apóstolo Paulo está fazendo, que não necessariamente guardar um determinado dia da semana, ou se abster de alguns alimentos, é em si um pecado. É pecado quando você toma isso como verdade e quer obrigar todas as outras pessoas ao seu redor a seguir essa mesma regra. Então, é um ponto importante quando nós separamos aquilo que é um costume, muitas vezes até cultural, doutrina de homens, confundimos com doutrina. Doutrina sim é um princípio universal, é obrigatório que todos os cristãos guardem doutrina. Costumes não são obrigatórios. Então, depois dessa introdução, depois de falarmos um pouco a respeito do perfil dessas pessoas e por que Paulo estava escrevendo essas coisas, o entendimento desses 4 grupos diferentes, e é possível que esses 4 grupos
convivessem dentro de uma mesma igreja, e aí nós começamos a avaliar a dimensão do problema que existia e o porquê da necessidade dessas instruções, nós começamos a pensar que contextualizar é muito importante. Quando você lê somente parte de um texto e tira esse texto do seu contexto, você corre o risco de fazer uma interpretação equivocada. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero crer que para a maioria de vocês, principalmente os que estão aqui, a questão da guarda de um determinado dia da semana e de certos alimentos não é novidade. Isso já está sedimentado, cristalizado. Nós sabemos, né, qual é o dia que nós reservamos para adorar ao Senhor, mas não fazemos diferença entre esse dia e outro dia, porque todos os dias são dias do Senhor. Nós também não seguimos restrições alimentares, a não ser aquelas que fazem mal ao nosso corpo, mas não por questão religiosa. Mas existe um outro componente que está nesses versículos e que precisa ser bem explicado, porque esse sim anda trazendo algum tipo de confusão no entendimento das igrejas do nosso tempo, que é com relação a não julgar o irmão. Paulo fala isso, pelo menos 3 vezes nesses versículos, e muitas pessoas estão se agarrando a essa palavra, ou a essa frase, ou a essa expressão, de maneira isolada e aplicando isso a praticamente tudo, para justificar um comportamento que é reprovável. Então, nós talvez estamos experimentando um tempo onde nós não podemos exortar ninguém, ainda que com a palavra, uma pessoa que esteja errando, dando mau testemunho, se enveredando por caminhos estranhos, porque essa pessoa já vem com essa expressão, né? A Bíblia fala que você não pode me julgar, você está me julgando. Então é preciso entender muito bem onde essa expressão foi usada e qual o contexto, para que nós não venhamos a ser pegos de surpresa, ou também não venhamos utilizar essa expressão de forma equivocada. Essa expressão tem sido usada para justificar todo tipo de pecado, de comportamento ruim, de mau testemunho, por parte de cristãos que estão se desviando da verdade. Quando você tenta exortá-los com a palavra, eles já vêm com essa, né? A Bíblia fala que você não pode me julgar, não julgueis, e assim por diante. Então, a partir disso, nós podemos elencar 5 princípios a respeito da liberdade cristã. 5 coisas que nós podemos aprender aqui. Óbvio que não são somente 5, mas se nós conseguirmos chegar a essas 5, creio que já está de bom tamanho para o tempo que nós dispomos. Primeiro, nem todos possuem a mesma fé. Nos versos 1 e 2, aceitem os que são fracos na fé, e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa, outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Se você for honesto e sincero com a palavra e com o que Paulo está dizendo, você não vai poder afirmar que Paulo está proibindo corrigir os erros que acontecem dentro da igreja. Quando ele diz que é para aceitar os que são fracos na fé, que é para não discutir sobre opiniões deles a respeito do que é certo e do que é errado, com certeza Paulo está se referindo a esses assuntos que ele vai discorrer dos versículos para frente, quais sejam: guarda de um dia da semana e escolha de uma dieta alimentar. Só isso. Qualquer coisa que você colocar fora desse contexto, você vai estar forçando o texto, querendo dar ao texto uma interpretação que ele não tem. Então percebam como é perigoso isolar esse versículo para justificar a negação de aceitar que alguém te corrija. Então, toda vez que o cristão
estivesse desviando do caminho, com comportamentos errados, né, dando mau testemunho, é preciso sim que ele seja confrontado. E por que essas duas coisas podem conviver? Porque Paulo está falando especificamente de costumes culturais, de guarda de um dia da semana e de abstenção de alguns tipos de alimentos. Só isso, mais nada. Então, mesma fé no sentido de maturidade e não de objeto do que se crê. Então, Paulo está falando aqui que nem todos possuem a mesma fé. Em que sentido? No sentido de maturidade. Ele diz, olha, não são todos que têm a mesma fé. Quando ele diz isso, ele não está querendo dizer que um crê em Cristo, outro crê em Buda, outro que não sei mais o que. Por quê? Porque ele está falando para a igreja. Todos criam em Cristo. Então, quando ele fala que nem todos têm a mesma fé, ele está dizendo que nem todos têm o mesmo nível de fé. Nem todos têm o mesmo tempo de caminhada com Deus. Nem todos têm a mesma maturidade cristã. É óbvio que aquele que se converteu há 20 anos tem, ou pelo menos deveria ter, uma fé mais madura do que aquele que se converteu há 3 meses. É disso que Paulo está falando. E é por isso que ele fala que nós precisamos aceitar, no sentido de acolher essas pessoas, para então entender qual é o tipo de pensamento que elas têm e ainda assim ir instruindo esses que são fracos na fé, instruindo naquelas coisas que são importantes, não nas coisas que são irrelevantes, como por exemplo o dia da semana que ela guarda ou o tipo de comida que ela come. Não se trata aqui de aceitar outras crenças opostas ao cristianismo, porque muitos têm usado também esses versículos fora de contexto para pregar um pretenso, uma mistura de crenças. Então, nós precisamos aceitar todos os tipos de crença, porque é isso que a palavra está dizendo, não é isso que o texto está dizendo. Quando ele diz que nem todos têm a mesma fé, ele está dizendo que nem todos têm o avanço, a desenvoltura, o nível de conhecimento, a maturidade para crer as mesmas coisas. Então, é importante esse primeiro ponto ficar claro, porque quando você olha somente para esse verso 1, você vê algo estranho, né? Como assim eu não posso discutir sobre as opiniões dos fracos na fé acerca do que é certo ou do que é errado, não é? Mas é nesse sentido que ele está falando. Segunda coisa, o cristão não deve ser juiz do seu irmão. Versos 3 e 4 e 7 a 12 que eu quero ler de novo. Quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos, não deve condenar quem o faz, pois Deus o aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram, e com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Estou no 8. Se vivemos é para honrar o Senhor, e se morremos é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Então, por que você julga outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Pois as Escrituras dizem: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim, e toda língua declarará a lealdade a Deus. Assim, cada um de nós seja responsável por sua vida diante de Deus. Por que o cristão não deve ser juiz do seu irmão? Isso não significa que desvios devem ser tolerados na igreja. Paulo está tratando, novamente, de costumes e não de doutrinas. Costumes são flexíveis
e contextuais. Doutrinas são princípios universais. Então, por exemplo, se alguém chegar e disser assim para você, alguém da igreja, né? Eu não creio que Cristo morreu no meu lugar, porque eu não pedi para ele fazer isso. Você não pode se rescindir ou se prescindir de corrigir esse irmão com amor, mostrando a ele na palavra. Percebem a diferença? Ou quando algum irmão chega e diz assim, eu não acredito na Trindade, para mim Deus é um só. Esse irmão precisa de ajuda, precisa de acompanhamento, de estudo bíblico. Então você, com a sua experiência, você vai mostrar para ele que na verdade não é isso que a Bíblia ensina. Muita gente acredita naquela frase que a gente vê aos montes nas redes sociais, né? Pegue o dízimo que você dá na sua igreja e compre cestas básicas a quem está precisando. Isso é lindo para as pessoas que não conhecem a Bíblia, mas não é isso que a Bíblia ensina. O que é que Jesus ensinou para os líderes religiosos daquele tempo? Ai de vocês que são hipócritas, porque vocês dão o dízimo das menores hortaliças, mas esquecem da misericórdia e da justiça. Vocês deviam fazer essas coisas, ou seja, dar o dízimo sem omitir aquelas, a misericórdia e a justiça. Ou seja, todas essas coisas devem andar juntas. Então a Bíblia não ensina em lugar nenhum que você pode desviar o dízimo e a oferta, que deve ser trazida na casa do tesouro, ao altar de Deus, para fazer obra social. Obra social deve fazer parte da sua vida como cristão, mas isso é um outro ministério. Isso vai partir de uma outra reserva, de um outro dinheiro, de outra coisa que você tenha. São coisas separadas. Então percebam que quando as pessoas que são menos desenvolvidas na fé trazem essas questões de erros de interpretação, erros doutrinários, nós precisamos, com amor e com a palavra aberta, instruir esses irmãos. E se ele for realmente convertido, ele vai ter humildade para aprender. Diferentemente é o que Paulo está dizendo sobre outras questões. Isso não significa que, então, novamente, os desvios devem ser tolerados. Então, como é que se resolve isso? Por que a Bíblia diz que nós não devemos julgar o irmão? Porque julgar é dar sentença. Aquele que julga dá uma sentença. Quando você instrui e exorta na palavra, você não está sentenciando quem quer que seja. Você está obedecendo a um princípio da Bíblia que diz que o mais instruído deve ensinar o menos instruído na palavra. Não é questão de julgar. Percebam que as pessoas estão com um entendimento errado a respeito do que seja julgar e do que seja o papel do juiz, muitas vezes por falta de entendimento e outras vezes para justificar os erros que eles já estão cometendo e que não quer que ninguém fale nada. Então, nós não devemos, por exemplo, julgar se um irmão chegar e disser assim: eu propus no meu coração me alimentar apenas de legumes. Tudo bem, é uma dieta possível, talvez. Você pode até, dependendo do nível de intimidade que você tiver com essa pessoa, você pode até dizer: mas isso foi ideia sua, foi instrução do seu médico, foi uma convicção religiosa, é algo passageiro, é um acordo que você fez com Deus, o que é isso? Só para entender, né? Mas, em princípio, não existe nenhum pecado nessa convicção da pessoa. Percebam a diferença? Você não pode exortar essa pessoa a não ter uma dieta que ele entenda ser saudável para ele, dentro do seu contexto, naquele momento. Agora, por exemplo, se ele disser: eu vou fazer jejum de Bíblia, vou ficar 1 ano sem ler a Bíblia, aí alguma coisa está errada. Dá para notar a diferença, dá para perceber a diferença.
É nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando. 3, cada pessoa tem as próprias convicções, e aqui também é muito importante o contexto no texto, versículos 5 e 6, da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que o outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Percebam que Paulo se atém à dieta e ao dia da semana novamente. Ele está sempre trazendo à memória qual é o contexto daquilo que ele está falando, que eram opiniões causadoras de divisões, como ainda é hoje. Essas práticas não alteram a essência da fé. Pode trazer talvez um problema de agenda, né? Por exemplo, no nosso tempo, se alguém disser, não, a partir de hoje eu vou guardar o sábado, então ele vai vir aqui no sábado de manhã e ele vai cultuar sozinho, porque não vai ter ninguém aqui no sábado de manhã. Aí vai vir um outro e falar assim, eu também vou guardar o sábado, mas a maneira judaica, porque o sábado começa a partir das 18h01 da tarde da sexta-feira. E aí nós já temos 2 grupos diferentes que querem guardar o sábado. Então percebam que são questões secundárias, são questões que precisam ser trabalhadas, porque partem de mentes, como Paulo diz lá no começo, né, de pessoas que ainda são fracos na fé, que não têm um entendimento certo da palavra, mas que não constituem em si um pecado. Se alguém dentro da sua realidade disser, eu só consigo guardar a segunda-feira como o meu dia de dedicar ao Senhor, se isso for verdade, não existe problema com relação a isso. Ele que guarde esse dia, que faça a sua devoção nesse dia, que respeite esse dia. Então, cada pessoa tem as próprias convicções, e que aqui ele traz como opiniões que não são causadoras de divisões, mas que ainda estão presentes nos dias de hoje. Essas opiniões das quais Paulo está falando não alteram a essência da fé. Por isso que Paulo está falando que nós não precisamos entrar em discussão a respeito dessas coisas, porque elas simplesmente não alteram a fé. Porque pode ser que aquele que guarda o sábado seja um cristão muito mais autêntico do que aquele que vem, do que muitos que guardam no domingo, por exemplo, porque isso é uma questão intrínseca. Percebam a diferença? Então, a questão de consciência, de convicção, muda de pessoa para pessoa. Quarta coisa, o cristão não deve ser tropeço para ninguém. E aqui está um princípio muito importante, que pode ajudar, né, também a desvendar isso tudo que está sendo dito. Olha o que diz versos 13 e 15, novamente. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. E se outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Agora sim ele traz um princípio universal, que é o princípio da responsabilidade que um irmão tem para com o outro, de não causar tropeço a esse irmão. Vejam a responsabilidade que o cristão tem para com o outro cristão. Não basta nós termos a nossa opinião a respeito dessas práticas. Agora ele se dirige para aqueles que são fortes, os que têm fé amadurecida, né? Não basta termos nossa opinião a respeito dessas práticas, precisamos agir diante dos outros com temor a Deus, para não fazer alguém tropeçar. E ele dá um exemplo simples aqui. Se você
convida o teu irmão para comer na tua casa, ou é convidado para comer na casa dele, e este irmão tem alguma restrição alimentar, por uma convicção que é dele, você pode ser flexível e se adaptar a ela. Então, nós, por exemplo, não temos a prática de não comer carne na Semana Santa, ou na Sexta-feira Santa. Mas se você convida alguém, ou vai na casa de alguém que tem esta convicção, por que não se adaptar a isso e comer o peixe com ele? Qual prejuízo vai trazer para a sua fé se você fizer isso? Agora, se você insistir em convidar esse irmão e oferecer para ele um churrasco, não é? Sendo deselegante para com a sua crença, sem a menor necessidade disso acontecer, o pecado é seu. Por quê? Está na carne em si, na comida? Não. Está no princípio da responsabilidade que nós temos de não sermos causa de tropeço para ninguém. Este é o princípio. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Pode ser que lá na frente, por causa desse seu testemunho, você se sentou e comeu peixe com ele, e ele continuou caminhando, se desenvolveu na fé, e lá na frente percebeu que na verdade isso é mais uma tradição do que um dogma, ele mude o seu hábito alimentar e passe a comer também a carne no dia em que ele não comia anteriormente. Mas o contrário, se você insistir em ofender a sua convicção por uma coisa que você poderia adaptar-se, talvez ele veja aí uma coisa para colocar entre você e ele, um obstáculo, e ele não entenda a sua postura, e ele se afaste de você, e talvez se afaste até de Deus. Mas a responsabilidade, se isso acontecer, é sua, é nossa. Esses que o texto está chamando de fortes. Os fortes, os maduros, são responsáveis por aqueles que estão começando agora. É mais ou menos como a lei de trânsito. Já viu aquele princípio universal da lei do trânsito? O maior é sempre responsável pelo menor. Então, caminhões e ônibus são responsáveis pelos carros, que são responsáveis pelas motos, que são responsáveis pelas bicicletas e assim por diante. Por uma questão de grandeza. Porque uma curva, ou uma acelerada, ou uma balançada que num caminhão não acontece absolutamente nada, pode matar um ciclista, jogá-lo para fora da estrada. Então, as grandezas são aqui consideradas, onde um é responsável pelo outro. Se você vê que tem um ciclista vindo no seu retrovisor, você é responsável, naquilo que depender de você, pela segurança dele, de não fechar, de não invadir a faixa dele, enfim, de cuidar mesmo dele. E é mais ou menos assim, aquele que é mais experimentado na fé, tem a responsabilidade de cuidar daquele que chegou agora, e nós temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, e que for biblicamente aceitável, para acolher esses irmãos. Então, o cristão não deve ser tropeço para ninguém. E aí nós chegamos à quinta e última consideração. A pureza ou a impureza estão na consciência. Verso 14: eu sei e estou convencido, com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Mas, se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. Percebam que Paulo, ele faz aquilo que popularmente é chamado de morde e assopra, né? Primeiro ele diz assim: eu tenho plena convicção, pela revelação que eu recebi de Jesus, que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Só essa afirmação já ia matar a questão. Mas ele diz assim:
Mas se alguém, por convicção própria, considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa, esse alimento é impuro. Então, ao mesmo tempo que ele diz assim, não existe razão plausível para acreditar que algum determinado alimento seja impuro, eu estou dizendo isso em nome do Senhor Jesus, na autoridade do Senhor Jesus, ele diz. Mas se mesmo assim existe alguém, no início da caminhada da fé, que ainda é fraco, que considera algum alimento impuro, deixa, porque para a convicção dele, ele ainda não chegou à convicção maior, mas isso não atrapalha a sua fé, isso não o impede de chegar a Cristo, isso não impede que as suas orações sejam ouvidas, isso não impede que ele tenha um testemunho genuíno. Agora Paulo traz a questão da consciência, que é o âmbito de julgamento a respeito da pureza e da impureza. É aqui que as coisas acontecem. Lembrando novamente que ele está falando de cristãos, de crentes. É bom relembrar que Paulo está falando a convertidos. Segundo o mesmo apóstolo, o crente tem a mente de Cristo. Então, percebam que você não pode dizer de maneira universal que a consciência é o nosso âmbito de julgamento a respeito da pureza e da impureza. Isso não é universal, isso vale para os crentes, porque os crentes têm, ou deveriam ter, a mente de Cristo, é isso que a palavra diz. Então, você não pode jogar qualquer tipo de julgamento a respeito de pureza e impureza para o ímpio, porque ele não vai conseguir fazer esse julgamento, porque ele não tem a mente de Cristo. Então, como Paulo está escrevendo à igreja, a crentes, então ele pode dizer que Paulo está trazendo aqui que a impureza está na consciência, e a pureza também. É aqui que é o tribunal onde nós vamos julgar as coisas que nós entendemos pela palavra e pelo Espírito a respeito de coisas puras e de coisas impuras. Perceberam a diferença? Todo cristão verdadeiro, salvo por Jesus Cristo, que tem o Espírito Santo e tem intimidade com a palavra, tem condição de gerar na sua consciência uma convicção a respeito do que é impuro e do que é puro. Ele precisa ter, até porque nós tomamos decisões a todo momento. Se não tivermos essa capacidade, então nós temos que voltar lá no primeiro amor e começar tudo de novo. É disso que Paulo está falando. Para concluir, nós podemos dizer, ultimamente nós somos constantemente lembrados a respeito daquela expressão, não julgar. Na maioria das vezes essa lembrança vem de pessoas que não se comportam adequadamente como cristãos e procuram subterfúgios para o seu testemunho anticristão. Então, sempre que alguém se utiliza deste artifício, você não pode me julgar, pode ter certeza que na maioria das vezes ele está querendo esconder um pecado que ele está cometendo por trás dessa expressão. Quando nós exortamos alguém utilizando como fonte a autoridade da palavra, não estamos julgando, estamos cumprindo uma ordem de Deus de advertir as pessoas a respeito da sua rebeldia, e esse é o trabalho de todo crente. Então tem muita gente se omitindo de exortar na palavra certos tipos de comportamento, com medo de ouvir essa expressão, você não pode me julgar. Mas na verdade, quando fazemos isso, não estamos julgando, estamos obedecendo a palavra, estamos contrapondo um comportamento de rebeldia. E o que a palavra diz rapidamente aqui a respeito de rebeldia e de exortação? Primeiro, 1 Samuel 15, 23, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Como isso não deve ser combatido? E com relação a exortar na palavra,
Paulo dizendo a Tito, capítulo 2, verso 15: fala isso, e exorta, e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. Nos versículos anteriores de Tito 2, você pode ler depois, ele está falando de tudo que é comportamento errado que as pessoas tinham e que como cristãos não deviam ter. Pecados, dissensões, invejas, idolatria, feitiçaria, um monte de coisa. E aí Paulo diz, depois que ele cita todas essas coisas, fala a respeito dessas coisas, e exorta e repreende na palavra, com toda a autoridade, ninguém te despreze. Então fique tranquilo, quando você vir um irmão procedendo errado, dando mau testemunho, com convicções muitas vezes misturadas com outras crenças, você com todo amor, no Espírito e com a palavra, tem a obrigação de exortar esse teu irmão e mostrar para ele o que é que a Bíblia diz, como proceder, porque fazendo assim, você não vai estar julgando essa pessoa, você vai estar em amor, exortando, admoestando e permitindo que essa pessoa cresça juntamente com você, para que um dia ela possa estar também no grupo do que Paulo chama aqui dos fortes, os que têm fé madura, e saia do grupo dos que são fracos, que têm uma fé imatura, e que por ser imatura ainda erram em muitas coisas. Perceberam então a diferença? E o que Paulo quis dizer a respeito da liberdade cristã? Existem muitas coisas que nós podemos e devemos fazer dentro daquilo que é a instrução da palavra de Deus. Vamos orar, vamos pedir orientação do Espírito de Deus.